Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para darmos início em nosso projeto de leitura do Novo Testamento. Hoje nós vamos estar fazendo a leitura do livro de Mateus, do capítulo 20 em diante. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos ler para não perdermos tempo? Diz assim a palavra do Senhor. É sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos lá. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajuntando com os trabalhadores e a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhe: Ide vós também para a vinha, e dás-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhe: Por que estáis ociosos todo o dia? Disse-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aproximando-se a noite, diz o Senhor à vinha aos seus mordomos: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não. Ajustaste tu comigo um dinheiro. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ronildo, que Deus abençoe sua vida. Rosilda. Versículo 17 de Mateus, capítulo 20, diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhe: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E crucifique ao terceiro dia, ressuscitará. E então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando, fazendo-lhe um pedido, e ele disse-lhe: Que queres? E ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos, desde com que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabes o que pedes. Pedis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados como o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: Podemos. E diz-lhe eles: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus,
chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exércitos exerce autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Rafael, que Deus abençoe sua vida. Os 2 cegos de Jericó. E saindo ele de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. E eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou e disse: Que queres que eu faça? Disse-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo. Versículo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontreis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos a fazer como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e a jumentinha, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outra cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que os seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Manda um alô para Socorro Viana, que está assistindo, que Deus abençoe. A purificação do templo. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e curou. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, maravilharam-se que fazia os meninos, clamando no templo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se. E disseram-lhe: Ouve o que estes dizem. E Jesus lhe disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das crianças de peito tirar-te o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Que Deus abençoe Rafael, Eusiane. Versículo 18 do capítulo 21 de Mateus. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasças frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo:
como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, lhe disse-lhe: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disser: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que te perdirdes na oração, crendo, o recebereis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Valdenis, que Deus abençoe. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi. Com que autoridade faço isso? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá então: Por que não crestes? E se dissermos dos homens, temos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele disse-lhe: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeis para crer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Domingas Ramos, que Deus abençoe. A parábola dos lavradores e dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arredou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando ao tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde e matamo-lo, e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disse-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arredará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esse foi posto por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaça-a, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles. E pretendendo prendê-lo,
recearam o povo, porque o tinham por profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida da Silvanira. Versículo 22, capítulo 22, último da noite, a parábola dos bodes, a parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles não fazem caso. Foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui? Não tem de veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei ao seu servo: Amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Adriane Duarte. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderam em alguma palavra. E enviando-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência do homem. Diz-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse-lhe: De quem é esta afígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram no mesmo dia. Chegaram junto deles os saduceus, que diziam: Não haver ressurreição. E o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro e até o sétimo. Porém, por fim, depois de todo, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó?
Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Que Deus abençoe a vida da Lídia Oliveira, da sua doutrina. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o teu Senhor de todo teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo, o filho de Davi. Versículo 41 do capítulo 22 do livro de Mateus. Diz assim: E estando reunidos os fariseus, interrogaram-lhe Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é o filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã vamos dar continuidade na leitura, no livro de Mateus, versículo 23 em diante. Muito obrigado a todos que ficaram assistindo, ouviram, aqueles que ainda vão ouvir. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ao Arnoldo, que Deus abençoe. A Lide, que Deus abençoe. A Adriane, que Deus abençoe. A todos vocês, a paz do Senhor e uma boa noite.